Bom dia a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre a doutrina do Cristo, sobre a doutrina espírita e de mais uma vez podermos refletir a respeito dessas lições que tanto têm contribuído para transformar nossas vidas, para nos fazer pessoas melhores, para nos fazer espíritos melhores. Esse estudo nasceu da reunião de duas questões. Primeiro, alguns livros da codificação, alguns livros do André Luiz, principalmente. Há um livro do André Luiz que se chama Mecanismos da Mediunidade, que faz uma reflexão a respeito dos mecanismos, principalmente os mecanismos que atuam na área biológica, na estrutura biológica do indivíduo para que a mediunidade funcione. E também de algumas reflexões, como o livro dos médiuns, que há algumas reflexões que falam a respeito disso. Na verdade, o mecanismo da mediunidade do André Luiz faz um estudo detalhado a respeito da estrutura biológica do indivíduo, dos aspectos morais, etc. E também de algumas experiências profissionais que foram sendo construídas através do tempo a respeito de mecanismos e de estruturas que funcionam para a comunicação. Porque mediunidade essencialmente é comunicação. Nós exercemos a mediunidade de maneira equilibrada ou não, né? Muitas das vezes o desequilíbrio leva à obsessão. E quando exercemos a mediunidade de maneira desequilibrada, ela funciona como um fenômeno obsessivo. Mas quando falo de mecanismos eletrônicos, na verdade nós vamos pensar um pouquinho os suportes que funcionam para essa comunicação. O livro dos médiuns já fala um pouco sobre isso. O capítulo 13 do livro dos médiuns vai falar sobre a evolução dos suportes que funcionam para a mediunidade, falar um pouquinho disso. Essa reflexão sai um pouco do universo meramente de falar para um universo mais fechado sobre a mediunidade e abrir para reflexão a respeito das transformações que ocorrem no fenômeno da mediunidade. Isso tem muito a ver com a própria natureza da doutrina espírita, né? Há um tempo nós estávamos refletindo aqui que a doutrina espírita difere da imensa maioria dos fenômenos religiosos porque ela não é salvacionista. Uma religião ou um grupo filosófico, seja como for, que tem por natureza ser um fenômeno salvacionista, considera que a conversão por si funciona como um fenômeno que nos salvaria, né? Nós, de repente, nos transformamos em adepto de uma religião e quando o nosso tempo na Terra termina, a gente fica dando tchau para todo mundo e vai subindo para o paraíso, né? Qualquer um que conheça minimamente a doutrina espírita sabe que está longe de ser isso. Ela está longe de ser um fenômeno religioso, uma agremiação religiosa, mas ela é muito mais do que isso, né? Que pense meramente a salvação. Ou seja, esses grupos religiosos salvacionistas normalmente constituem-se assim por conta de um fenômeno de poder, né? Porque se eu ofereço a salvação e a mera conversão leva à salvação, o sacerdote ou aquele que controla essa religião tem um poder imenso, porque eu salvo meramente por um ato de vontade. Agora, a doutrina espírita, pelo contrário, ela é evolucionista. O espírita acredita na evolução como um fenômeno que se dá pela vontade de cada um dos indivíduos ou de cada um dos espíritas. Não é por acaso que a lição de que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as próprias más tendências constitui um ponto basilar do nosso comportamento individual diante da doutrina. Ora, se Kardec aponta esse esforço para a autotransformação como um aspecto que é a base para reconhecer o espírita, não basta simplesmente acreditar em alguma coisa. Aliás, pelo contrário, todos nós, quando conhecemos a doutrina espírita um pouco mais, percebemos que nós estamos diante de uma grande responsabilidade. Conhecer a doutrina significa perceber
perceber que nós temos o caminho fácil, né? Eu lembro do amigo que me levou para conhecer um centro espírita há 20 anos, assistir a uma palestra. Ele me falou uma coisa, ele falou: antes de ser espírita, para mim o mundo era um caos, onde eu levava tiro por tudo quanto é lado e estava vagando naquela realidade. Eu perguntei: depois de ser espírita, continua a mesma coisa? Aí ele falou: mas agora eu sei o caminho. A grande diferença é que eu conheço o caminho. Ou seja, nós tivemos a oportunidade de reconhecer que na infância, né, ontem nós estávamos trabalhando com evangelização e conversando sobre o processo, como as crianças começam a ter noção de si mesmas na vida. E para nós, nessa existência, a noção de nós mesmos recua ao máximo as primeiras lembranças da infância. No entanto, nós descobrimos que somos muito mais do que isso, que esse corpo é só uma casca que nós habitamos momentaneamente para vivenciarmos outras e outras e outras experiências. Essa informação nos dá muita responsabilidade sobre vários aspectos, né? O aspecto filosófico da doutrina, inclusive, se baseia muito na informação sobre a reencarnação. Todo espírita, por exemplo, tem que ter grande responsabilidade com o planeta em que vive. Se nós o poluímos, vamos herdar o que fizemos, né? Se transformamos o mundo num chiqueiro, é no chiqueiro que vamos viver nas próximas encarnações. Então a gente tem que ter responsabilidade por isso. Ou seja, a doutrina espírita, ela nos coloca muito mais do que dentro dos ambientes de reflexão religiosa. Por isso nós não temos altares, não temos nada disso, porque a nossa reflexão vai além daqui. A nossa grande atitude em relação à vida está lá fora, na nossa responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade na convivência com as pessoas, na convivência com os amigos, na rua, com a família, é essa responsabilidade diária que eu tenho que ter, no trabalho e em tudo mais. A nossa reflexão vai para o mundo. Então, exatamente por isso, tantas vezes, nos ambientes espíritas, a reflexão fala sobre a realidade lá fora. Lembrando sempre do compromisso de espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Nós precisamos pensar o mundo a partir das grandes lições que a doutrina nos traz. E até por isso, né, tanta gente traz até experiências profissionais para dentro do centro espírita. Quantas vezes quem já assistiu estudos do Ricardo Baesso, por exemplo, viu ele falando sobre os conhecimentos de medicina e trazendo as experiências dele como profissionais para o centro espírita, porque nós precisamos espiritualizar as nossas experiências. E pensando um pouco, de trazer um pouco dessas contribuições, é que esse estudo nasceu, né? Por tantos estudos a respeito da comunicação e do fenômeno da comunicação. Então eu vou tentar trazer aqui, fazer um pouco algo semelhante, trazer um pouco dessa minha área de trabalho para pensar o fenômeno da espiritualidade. E não é por acaso que Kardec ele vai dedicar uma de suas obras ao fenômeno da comunicação. O Livro dos Médiuns essencialmente fala sobre a nossa comunicação com o mundo espiritual. Então, primeiro, pensando a própria comunicação como um fenômeno importante, o mundo da ciência faz da comunicação um fenômeno basilar, né? Para os calendários que nós utilizamos no dia a dia, né? Nós estamos no ano 2018 da era cristã. O que divide para nós o mundo é um fato moral. O nascimento de Jesus Cristo trazendo uma mensagem que transformou a nossa perspectiva da vida. A mensagem de amor, a mensagem de um Deus amoroso que o Cristo traz, que é o resumo da sua doutrina, né? Ele resume toda a doutrina em amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Quando Cristo traz essa mensagem, ele nos informa a respeito de um fenômeno essencial, que amar é o que transformará o mundo. E isso é muito simples, né? Os problemas do mundo hoje são problemas nossos, enquanto seres humanos.
O planeta é um paraíso para nós, não por acaso nos desenvolvemos nele. O que estraga o planeta somos nós, nas nossas atitudes, como a espécie que deveria controlar o planeta para ele funcionar da melhor maneira possível. Então são nossas falhas, são nossa responsabilidade que o planeta é, nossa coletivamente, né? Mas se os calendários se dividem a partir de um fato moral, os calendários científicos não fazem assim. Os calendários científicos se dividem em pré-história e história, não em antes de Cristo e depois de Cristo. E o que divide a pré-história da história? A invenção da escrita, um fato da comunicação. Por que esses fatos sobre a comunicação são tão importantes? Porque todo o resto muda com eles. Quando inventou-se a escrita, permitiu-se o desenvolvimento tecnológico das civilizações de uma maneira extremamente acelerada. Ao inventar-se a escrita, quando alguém desenvolvia uma técnica, quando um espírito desenvolvia uma técnica encarnado, a morte do corpo físico desse espírito não levava essa informação com ele, ou essa informação poderia ser levada para as outras gerações. Uma geração levava para a próxima conhecimentos e informações que serviam para os novos indivíduos. Não por acaso, a invenção da escrita permitiu o surgimento das grandes cidades, o surgimento de técnicas. Alguém inventou algo, agora, 1000 anos depois, essa invenção sobrevivia. Para perceber isso, é só pensar o tipo de civilização que os portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil. O fenômeno da descoberta do Brasil, que os indígenas chamam como o primeiro dia da invasão, a chegada à América, porque se você muda de perspectiva, é uma invasão. Mas, quando eles chegaram aqui, eles encontraram milhões de pessoas espalhadas em pequenas tribos através do país todo, porque não tinham escrita. Tecnicamente, eles ainda estavam na pré-história em relação aos povos europeus, aos povos asiáticos, em sua maioria. Então você tem uma diferenciação muito clara. A invenção da escrita permite criar um governo claramente estruturado, grandes cidades. Tanto que os europeus que chegaram a regiões onde estavam os astecas, os incas e os maias, que já tinham desenvolvido formas mais rudimentares que a europeia, mas formas de escrita, encontraram impérios. Ou seja, a escrita permite que a gente se desenvolva imensamente. A gente sabe sobre Jesus Cristo por causa da escrita. É por isso que, quando nos perguntam por que o Cristo veio em tal época, por que Kardec veio em tal época, porque o mundo estava preparado para isso. De que servia o Cristo vir à Terra no mundo primitivo, em que os homens viviam nas cavernas, ou vir num desses povos que não tem escrita? A escrita permitiu que a lição dele fosse perpetuada, que a vida dele fosse lembrada por nós. Alguém escreveu e trouxe até nós essas informações. Ou seja, isso é importante porque a gente sabe que a doutrina espírita é baseada num tripé. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos: religião, filosofia e ciência. Ela é um fenômeno religioso, filosófico e científico. E nós não podemos deixar qualquer tripé, se você deixa um dos pés de lado, cai. Então a gente tem que saber que esses três fenômenos são importantes. E é por conta do fenômeno científico que o Cristo veio naquele momento e que o Kardec veio num momento específico em que a humanidade já tinha conhecimento científico mínimo para entender todos os fenômenos que são descritos no Livro dos Espíritos. E a importância precursora da doutrina espírita é imensa. E muitas das vezes informações que estão lá vão ser percebidas anos e anos e anos depois. Em 1971, só para fazer um pequeno hiato aqui na informação, em 1971, nesse aspecto científico é importante, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, que está disponível no YouTube para quem quiser assistir, quando perguntado sobre o desenvolvimento da humanidade, disse que havia muita água na Lua e se essa água serviria para
as bases futuras da humanidade no nosso satélite. O que ele dizia na época era loucura, porque o homem tinha estado na Lua e a percepção inicial era de que o nosso satélite era estéril. Pois bem, décadas e décadas depois, vão descobrir grandes quantidades de água nas calotas da Lua, em crateras, onde a luz solar não batia e não permitia a evaporação do líquido, que era se vai se tornar no futuro provavelmente essencial para a colonização do nosso satélite. Então, muitas das vezes a doutrina espírita preconiza informações que virão depois, né? Mas a comunicação também é importante para a gente perceber, porque ainda que nós passemos a mesma mensagem, ela vai ser diferente se nós usarmos ferramentas de comunicação diferentes. Se eu uso para me comunicar a fala, vai ser diferente se eu se eu meramente falar pelo telefone, se eu usar uma carta. Imagine uma declaração de amor que seja feita ao pé do ouvido, ou numa mensagem ao vivo, daquelas que a pessoa chega com uma Brasília, tocando uma música sertaneja e dizendo a mesma coisa. Muda, né? A recepção da pessoa muda bastante. Dependendo, a pessoa que recebe a declaração sai correndo. Então, a mensagem, o conteúdo da mensagem pode ser o mesmo, mas a forma muda, né? Se você disser a mesma coisa cara a cara para uma pessoa, ou mandar um e-mail ou uma carta, há uma mudança muito grande na recepção das pessoas, porque não só o conteúdo é importante, a forma é importante, a estrutura da comunicação é importante. Então, muitas das vezes as religiões evoluíram em contradição com os conhecimentos científicos, né? O cristianismo tradicional entra em crise quando a ciência, no fim da Idade Média, vai mostrar que a Terra não é o centro do universo e que nem o nosso Sol é lá muito importante. É só uma estrelinha de quinta categoria em relação a tantas outras que existem no universo. A doutrina espírita não. A doutrina espírita vem dizer que todos esses conhecimentos vêm para o nosso bem. Eles são a nossa natural evolução na percepção da obra do Criador. Exatamente por não estar em contradição, ela vai trazer algumas informações muito interessantes. Por exemplo, na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos dizem: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Ou seja, nós evoluímos intelectualmente para evoluirmos moralmente, mas às vezes demoramos um pouquinho. É exatamente por isso que tantas técnicas de comunicação são usadas de maneira desequilibrada, porque nós não necessariamente evoluímos da melhor maneira, né? Então, o progresso moral segue o intelectual, e a partir do progresso intelectual é que se dá o progresso moral. Vejam o seguinte: não há uma diferença de pouquíssimos anos entre o momento em que se lançam obras que vão refletir sobre a evolução biológica do indivíduo na Terra, dos corpos na Terra, da vida na Terra, desde a bactéria, desde as formas mais simples de vida até o corpo humano. Não há 10 anos de diferença do lançamento do Livro dos Espíritos, que vai dizer, espiritualmente acontece também assim. Nós evoluímos e vamos trazendo, da mesma forma que a vida leva uma memória genética entre corpos, os espíritos têm uma memória espiritual que permite que eles viajem entre os corpos físicos, entre encarnações, e que nós viemos do lado de lá, e a evolução aqui é consequência, não causa. Então essa percepção mostra o seguinte: Kardec veio na hora certa, Kardec veio no momento em que nós estávamos maduros mentalmente para perceber o que estava acontecendo. Enfim, o conhecimento intelectual precede o conhecimento moral. Ou seja, não há contradição entre doutrina espírita e ciência, repetindo isso. E mais do que isso, nós precisamos compreender
todas as transformações materiais do mundo para que possamos trazer para o nosso dia a dia a doutrina espírita. Em 1857, mais de 160 anos atrás, surgiu o Livro dos Espíritos. Naquele mundo, os fenômenos de comunicação eram muito diferentes do que são hoje. Há alguns dias eu estava vendo um quadrinho na internet em que vinha a seguinte reflexão, só duas frases, primeiro está um encanamento assim, no primeiro quadrinho, escrito antes em cima. Tinha um encanamento escrito conhecimento. E uma torneirinha onde um homem estava vestido como se fosse um professor, estava com uma canequinha em frente àquela torneirinha e os alunos da frente dizendo para ele: nos deem o saber. Porque aquele saber estava encanado, era pouca coisa. Hoje, estava embaixo, hoje, um mar escrito conhecimento, um monte de criança nadando e na frente o professor ou o mestre, seja como for, e as crianças dizendo: nos ensine a nadar. Porque a informação demais. Da minha infância para hoje, a quantidade de informação que existe para uma criança é absurda. Hoje, na internet, nós temos acesso a mais informação do que estava disponível em qualquer biblioteca da antiguidade. Hoje, há tanta informação que nós precisamos saber para onde nadar. É só ver a nossa experiência como espíritas originalmente, lendo livros, indo só a casas espíritas e que são tão importantes. E hoje nós precisamos saber o que vamos assistir, por exemplo, se formos buscar uma palestra no YouTube. Há coisa de imenso valor e há coisas que se dizem espíritas que estão longe de ser. Ou seja, há excesso. Nós precisamos nos direcionar no mundo do excesso. E esse mundo do excesso está ali fora. Você tem televisão, você tem celular. Um aparelho de celular é mais potente do que qualquer computador de 15 anos atrás. Um smartphone. Então você tem uma quantidade de informação excessiva. E essas ferramentas de comunicação nos transformam. Kardec mostra isso muito claramente no capítulo 13 do Livro dos Médiuns, que ele faz uma reflexão muito clara de como que das chamadas mesas girantes, em pouco mais de uma década, o processo de psicografia e de mediunidade muda aceleradamente. Por quê? Porque as coisas mudam, porque as ferramentas mudam. E essa reflexão das ferramentas é muito interessante. Quando a gente fala de ferramentas de comunicação, a gente vai lembrar, eu lembro aqui de um autor canadense chamado Marshall McLuhan, que é autor talvez do livro de comunicação mais conhecido do mundo, que se chama Os meios de comunicação como extensões do homem. Ele diz que cada meio de comunicação estende o nosso corpo, A televisão estende o nosso poder de visão, Eu só vejo até ali. Com uma fotografia, com qualquer meio de comunicação, eu vejo mais longe e vejo além do tempo. Então ele diz o seguinte: os homens criam as ferramentas recriam os homens. Cada ferramenta que nós criamos nos muda. Imaginemos o papel da televisão na nossa vida. A gente só percebe quando acaba a luz e não tem televisão para ver, Porque acabou a energia elétrica, a falta fica muito clara. O rádio como ferramenta de comunicação é imensamente importante. A gente percebe o papel dos governantes na nossa vida hoje é muito mais importante do que era no século XIX, a época do Kardec. Não tinha rádio, você não sabia nem qual era a cara de quem mandava no país. Você nunca tinha visto e nunca veria muitas das vezes na vida inteira. Não é por acaso que quando surgiu o rádio, no uso desequilibrado dos meios de comunicação, surgiram grandes ditaduras que usavam da capacidade de convencimento que o rádio é capaz para influenciar milhões e milhões de pessoas. O nazismo cria muitas das técnicas para o rádio. Por quê? Porque usou aquilo como forma de domínio. Então é muito claro essa influência dos meios de comunicação. E os meios de comunicação funcionam muito para nos influenciar, para o bem e para o mal.
Quando a gente fala de mediunidade, a gente fala também de obsessão. E muitas das vezes, o fenômeno do desequilíbrio através dos meios de comunicação se dá na nossa vida, de maneira mais ou menos intensa. É só pensar numa coisa que provavelmente já aconteceu com qualquer um de nós. Tínhamos uma coisa a fazer, ligamos a televisão e as horas se passaram. Isso mostra que o fenômeno da comunicação pode funcionar de maneira desequilibrada. Espíritos estão nos falando através da televisão. Aquilo foi gravado. Não precisa ser... Lembremos que a obsessão não se dá somente entre desencarnado e encarnado, mas entre encarnados também. Quantas vezes um jornal desequilibrado que nos mostra só o mal que acontece no mundo estraga o nosso dia. A gente fica de mau humor vendo aquilo e a vida se vai assim. Então, o que o McLuhan disse é muito claro. Cada ferramenta de comunicação muda a nossa vida. É só imaginar que quando uma das causas do Império Romano ter acabado, por exemplo, foi que eles usavam o papiro, que era um papel feito de uma planta egípcia, e os carregamentos de papiro começaram a diminuir. O Império ruiu, porque se ele precisa da escrita para funcionar, não tinha informação escrita, as colônias foram se rebelando aos poucos e aí tudo foi embora. Um outro aspecto, quando se inventou a imprensa na Idade Média, que é uma ferramenta importantíssima para comunicação de texto, né? Texto impresso, texto escrito através de máquinas de impressão, que não são igual à impressora que nós podemos ter em casa, mas era uma máquina que funcionava através de tipos móveis, que você montava igual um quebra-cabeça para imprimir. De repente, o mesmo livro não precisava ser copiado à mão. Imagine o que você tinha até a Idade Média que fazer para copiar o Evangelho. Alguém tinha que sentar e escrever à mão. Aí quando inventou a imprensa, o que aconteceu? Revolução Industrial. O mesmo conhecimento foi copiado em 1000 cópias, em milhares, em centenas de cópias, em milhares. Aí foi possível surgir pessoas como um sujeito que quem estudou física no segundo grau lembra dele, Isaac Newton. Sem a imprensa não tem Isaac Newton, porque todo o conhecimento que ele reuniu para produzir o seu conhecimento não chegaria a ele. Não chegaria às mãos dele, era muita coisa para ele produzir o que produziu. Ele precisou estudar muita coisa e só estudou graças à imprensa. Ou seja, tem lâmpada aqui para a gente porque alguém inventou a imprensa. Muita gente pensou sobre aquilo e as coisas foram acontecendo, né? Tem um sujeito que diz que a internet é o cérebro ampliado do globo. Cada um de nós é um neurônio que pensa e joga informação ali, né? Agora, o que esse cérebro pensa, o que a gente vê na internet, é a média das nossas produções. Ele não diz que o cérebro pensava bem, ele diz que funcionava como o cérebro do globo inteiro. Ou seja, cada técnica de comunicação funciona como um fenômeno que nos auxilia a comunicarmos melhor. O que vamos comunicar? Aí a doutrina espírita fala muito. E aí a gente chega mais claramente na doutrina espírita. Então, já tinha dito, né, que a questão da comunicação é essencial para a doutrina espírita. É só imaginar, lembrar do Livro dos Médiuns. Agora, a série de André Luiz, que é formada por 16 livros, né? São 16 livros da série clássica de André Luiz, tem outros livros de mensagem, mas a série de livros, principalmente livros que refletem a respeito da doutrina, livros mais claramente narrativos e teóricos, são 16, e desses 16 livros, 5 falam diretamente sobre comunicação. Os outros 11 falam indiretamente. Se você ler Nosso Lar, há questões da mediunidade muito claras lá. Mas no título, há 5 livros que falam disso. Os Mensageiros, Missionários da Luz, que fala sobre mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, e um outro livro que é mais claramente teórico, é um livro muito bom, chamado Desobsessão. Todos eles falam sobre comunicação, equilíbrio e desequilíbrio na comunicação em relação aos espíritos. Em todos esses 16 livros, o fenômeno da comunicação é muito importante. Ou seja,
quando Kardec dedica a esse assunto um livro inteiro, o Livro dos Médiuns, há uma questão muito importante. É dizer que nós devemos estar muito atentos àquilo que nós absorvemos de comunicação no mundo. Então, no capítulo 13 do Livro dos Médiuns, Kardec trata da evolução das ferramentas de comunicação e da mediunidade. Desde as mesas girantes, ele vai falar do surgimento das mesas girantes, do uso de cestas que serviam para o médium se comunicar, para o médium, através da mediunidade, permitir que o espírito se comunicasse, trouxesse textos, até o momento em que ele desenvolve mais claramente a percepção de que a psicografia direta, com o médium recebendo a informação, servindo de meio para que o espírito o influenciasse para escrever textos, facilitaria todo o processo. Mas depois vem muita coisa. A doutrina espírita, vai utilizar a comunicação de formas diferentes em vários momentos, Nós temos TVs que trazem a mensagem espírita, nós temos instrumentos por todos os lados que trazem a mensagem espírita. Então, a questão da comunicação continuará a ser importante, No fim de cada um dos episódios do Pinga Fogo que o Chico Xavier participou, ele psicografava ao vivo uma mensagem para as pessoas, transmitida pela TV. É só, como disse, assistir esses programas que são uma lição imensa do grande espírito que caminhou entre nós, que foi Chico Xavier. A quantidade de informação que ele nos traz. Jesus também falava da importância de nos comunicarmos, a importância do processo de comunicação para nós, O Cristo dedica diversas reflexões aos fenômenos da comunicação, Ele diz: não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai de sua boca, isso que o torna impuro. O que comunicamos para os outros é importante demais. Ou seja, é só perceber o quanto que uma palavra desequilibrada faz mal para um ambiente coletivo. Nós já fizemos isso, Falamos uma besteira e às vezes tudo se desequilibra, Você está numa festa, tem 100 pessoas, muito bem. Uma pessoa fala algo, às vezes estraga o ambiente coletivo. Ou seja, nós precisamos perceber que a comunicação para nós é algo muito importante. Uma outra passagem o Cristo diz: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado ao inferno. É claro que essa expressão do Cristo fala sobre lançado ao desequilíbrio, Muitas das vezes, na primeira fala, o Cristo fala do que nós lançamos. Na segunda, o Cristo fala do que nós recebemos. O olho é instrumento de comunicação o tempo todo. Quantas vezes o nosso desequilíbrio é por nós procurado, Assistimos um filme desequilibrado, temos uma noite de pesadelos. Causa e consequência, Vamos assistir, vivenciamos assistimos um jornal à noite falando só sobre problemas, nos desequilibramos e dormimos mal. Causa e consequência. Esse escândalo é um motivo de mal para nós mesmos. Se eu vejo o que me desequilibra, eu tenho responsabilidade nisso, No nosso lar, para quem assistiu ao filme e principalmente leu o livro Nosso Lar, é importante ler o livro. O filme é muito, muito raso em relação ao livro. O livro tem muita informação, inclusive informação muito séria, que, como o filme falava a público não espírita, as informações não estiveram lá porque eram informações que talvez ainda causassem um impacto muito grande nas pessoas. Mas ler o livro é muito importante. E o livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Quem leu, lembra-se disso, e o filme mostra isso. O filme fala o tempo todo sobre a Segunda Guerra Mundial? Não havia grande coisa para as pessoas fazerem para mudar o que estava acontecendo, os espíritos lá. No entanto, eles podiam auxiliar. Nos momentos em que se podia auxiliar, vinha uma rádio espiritual que contava para as pessoas que estavam lá algo que estava acontecendo e pedia preces
e pediu auxílio, por vezes, inclusive com desencarnados que vinham da Segunda Guerra Mundial e foram ser recebidos em nosso lar e em muitas outras colônias espirituais. Ou seja, de que me vale para o meu bem receber informações em que eu não posso ser útil imediatamente, a não ser para me desequilibrar? Não é por acaso que, infelizmente, pela nossa atração pelo mal, os programas que mostram o desequilíbrio, pelo nosso sadismo, dão grande audiência. Né? A grande audiência que esse desequilíbrio dá é responsabilidade nossa, porque o controle remoto está na nossa mão. Os índices de audiência são responsabilidade nossa. Infelizmente, quando uma pessoa faz coisas certas, ainda não é notícia. Né? Se observarmos o grande trabalho de Madre Teresa de Calcutá durante toda a sua vida, ela foi para o planeta Terra um espírito que trouxe uma série de lições muito importantes sobre o reequilíbrio nosso diante do enfrentamento da miséria, o enfrentamento da dor, fundadora de diversos hospitais. Pois bem, no dia que ela desencarnou, o Jornal Nacional falou sobre isso durante 1 minuto. Né? Mas falou durante horas e horas sobre o nascimento de filhos de pessoas importantes. Eu lembro que foi na mesma edição. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos reverenciar o bem. Nós achamos o bem tedioso, né? O que dá certo, o que é coisa boa, raramente é notícia. Então, o nosso desequilíbrio diante da comunicação é nosso. E o Cristo fala: se seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. Se os instrumentos de comunicação que nós temos nos fazem mal, nos distanciemos dele. É isso que o Cristo diz. É no mesmo lugar que ele diz sobre os atos. Se a sua mão direita é motivo de escândalo, arranque-o fora. É claro que o Cristo não está dizendo para arrancar o olho fora nem arrancar a mão. Mas se o que eu vejo me faz mal, eu posso sair disso. Eu lembro que uma experiência que eu tive, né? Eu estava terminando meus estudos de doutorado e eu acabei com meu Facebook. Por quê? Porque me fazia perder tempo. Você vai horas e horas e horas, né? O Facebook, os estudiosos de comunicação dizem que ele regride, e vários instrumentos de comunicação da internet fazem isso, em relação ao formato do livro, que é uma reflexão ampla, que você tem ele todo na mão. Aquilo é igual aqueles rolos de papiro da Idade Média, da Antiguidade, né? Que era aquele rolo de comunicação. Você vai descendo, 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 e aquilo não acaba nunca. E você vai vendo, muitas das vezes, banalidades. É uma coisa que nós estamos expostos. Nós erramos naturalmente, porque nós estamos treinando a usar essas tecnologias. As primeiras gerações que viram o rádio e a TV absorveram a informação de ditadores, muitas das vezes, através desses instrumentos. Depois nós fomos amadurecendo para perceber esses instrumentos de maneira mais equilibrada. É claro que de maneira oscilando nisso, né? Agora, aí, o McLuhan, de novo, nesse título desse livro que eu falei, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, ele diz que o ser humano recebe cada meio de comunicação como uma extensão do próprio corpo. O nosso olhar, a nossa audição, cada instrumento, cada tecnologia é uma prótese sobre o nosso corpo. Se o Cristo diz que o nosso olho, se nos fizer mal, deve ser evitado, se nós percebermos que os instrumentos estão nos causando desequilíbrio, precisamos usá-los melhor, né? E a influência desses instrumentos é enorme sobre nós. Eu lembro de um autor que eu li há uns 15 anos, um livro dele, que ele falou uma coisa, ele falou assim: a influência da televisão sobre nossas vidas é quase que uma influência religiosa. Não é por acaso que na sala das casas das pessoas, no mundo inteiro, onde estavam os altares, até o século XIX, os altares foram tirados e foi uma televisão. Ou seja, os meios de comunicação, independente da relação religiosa com isso, assumiram muitas das vezes o papel de transcendência para nós. Agora, imaginemos o seguinte, falando mais claramente sobre mediunidade. A mediunidade funciona muitas das vezes através da obsessão também, de espíritos desequilibrados nos influenciando.
Imaginemos, e basta ler as obras de André Luiz, nós observamos como muitas das vezes espíritos desequilibrados influenciam um indivíduo numa família para desequilibrá-la toda, né? Imaginemos o interesse de espíritos desequilibrados em influenciar aqueles que fazem as novelas, os filmes, etc. Então, nós temos livre-arbítrio para ver o que quisermos, para ouvir o que quisermos, mas recebemos a influência indireta do desequilíbrio ou do equilíbrio daquilo que nós vemos. Então, isso é extremamente importante. A gente perceber que telefone, TV, rádio, cinema, internet são próteses que aumentam a nossa percepção. E cada nova tecnologia aumenta a nossa responsabilidade. Uma bobagem que eu falo leva influência para muita gente através da internet, né? Quanta gente desencarnou, inclusive, por conta de textos desequilibrados, de vídeos, né? Das pessoas falando mal de indivíduos, mostrando coisas da vida de pessoas, e às vezes com desequilíbrio, né? Então, de volta a Kardec. No Livro dos Espíritos, ele descreve o livre-arbítrio como um direito do espírito, né? Questão 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: tem livre-arbítrio, pois tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o espírito seria uma máquina. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Mas a pergunta seguinte é a seguinte, vai detalhar isso. E Kardec retorna a carga e diz o seguinte: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? E os espíritos dizem: não. Ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Nós vamos aumentando o nosso livre-arbítrio conforme a vida biológica vai evoluindo e vamos aumentando o nosso livre-arbítrio conforme aumentamos nossas potencialidades espirituais. A nossa chance de decidir cada vez aumenta mais. O que significa que cada vez que evoluímos mais precisamos de equilíbrio no uso do livre-arbítrio, né? Eu lembro de um estudo que nós fizemos aqui sobre tecnologia de maneira geral, lembrando que hoje nós temos muito mais livre-arbítrio e, portanto, muito mais responsabilidade em relação aos mecanismos que nós desenvolvemos coletivamente. A humanidade hoje goza de livre-arbítrio para destruir o seu próprio planeta através de bombas. As tecnologias são absolutamente parte da nossa evolução. A decisão é nossa, coletiva, como vamos usá-las. Cada vez mais um pensamento desequilibrado é arriscado para o planeta. Quem viu ou leu as histórias dos exilados de Capela, que são espíritos que vieram para a Terra ainda primitiva para ajudar no desenvolvimento do planeta, sabe que eles vieram de um planeta que estava em fase de grande desenvolvimento e mutação. Fala-se sobre a transição para um planeta, do planeta de provas e expiações que nós vivemos, para um planeta de regeneração. Provavelmente era um fenômeno semelhante, talvez um pouco mais adiantado, que Capela vivia. E aqueles espíritos violentos, desequilibrados, não foram por maldade tirados de Capela. Eles eram perigosos lá, porque era um planeta já em um índice de evolução mais acelerado. Vai chegar uma hora em que espíritos assim não caberão mais no planeta Terra. É por isso que o Cristo disse: os mansos herdarão a Terra. Porque os violentos hoje são muito mais perigosos do que na época do Cristo. Na época do Cristo, matava-se por apedrejamento. Hoje mata-se com bomba atômica. Então a gente percebe que a violência não cabe num planeta que se torne de regeneração. Então, trazendo essa reflexão e ampliando essa reflexão, o desafio do livre-arbítrio diante da tecnologia e diante dos mecanismos que servem para nos influenciar, como a mediunidade nos influencia, está nas nossas mãos o tempo todo. Vemos o que queremos, assistimos o que queremos, ouvimos o que queremos e recebemos a influência que queremos. Como nós usamos a tecnologia de maneira desequilibrada, nós percebemos que a nossa visão de futuro coletivo enquanto humanidade é muito desequilibrada ainda. A maioria das ficções científicas fala de um mundo destruído, porque nós
não nos vemos coletivamente ainda como capazes de ver uma humanidade melhor. São raras, né? Tem aquela Jornada nas Estrelas da década de 60, que são otimistas, que veem uma humanidade que venceu os próprios desafios. Normalmente, as ficções do futuro são pessimistas, mas o Cristo nos diz, e a espiritualidade nos diz, que nós venceremos. Então, nós estamos diante de modernos mecanismos pelos quais a mediunidade pode se expressar, ou a obsessão pode se expressar. Da mesma forma que espíritos se aproximam de nós para nos amparar ou nos desequilibrar conforme a faixa vibratória que nós estamos no mundo material, no dia a dia, nós somos expostos a mensagens dignificantes ou mensagens boas, conforme nós observemos o mundo. O quanto muda o nosso dia, acordar de manhã talvez, e abrir um livro como Fonte Viva e ler uma mensagem para o nosso equilíbrio diante da vida, né? Às vezes você está num ambiente desequilibrado, há um tempo eu estava no trabalho, estava uma briga danada, abriu Fonte Viva, a espiritualidade está sempre do nosso lado, estava lá uma mensagem sobre aprender a perdoar, manter o equilíbrio num ambiente desequilibrado, e aquilo você não se torna fator de piora do ambiente, né? Porque muitas das vezes você não pode solucionar, mas pelo menos aquilo não te contagia, você não piora a situação das pessoas. Então, nesses ambientes todos, a gente tem que perceber o quanto que as mensagens dignificantes ou perturbadoras podem nos influenciar. E aí, nós lembramos de um trecho muito interessante de André Luiz. Fala em algumas das suas obras sobre a influência da mediunidade desequilibrada sobre os espíritos desencarnados mesmo. E ele, num dos trechos mais impressionantes, em alguns dos livros, ele fala do que ele chama de formas ovoides. Quem leu a obra de André Luiz deve lembrar disso. O que são formas ovoides? Formas ovoides seriam espíritos que, sob influência e sob o seu próprio desequilíbrio, perdem a capacidade de manter o perispírito, o corpo espiritual, por conta da influência de espíritos desequilibrados, lá na espiritualidade mesmo. E ele fala que muitas das vezes vinculados a um trauma do passado, vinculados a um sofrimento, vinculados a uma vontade que não se vai, eles perdem o contato com o mundo. Como perdem o contato com o mundo fora, perdem a capacidade, inclusive, de estruturar o perispírito, que dirá de reencarnar. Muitas das vezes ficam assim durante muito tempo. Alguns livros falam sobre isso e é muito interessante ler. Agora, aí, lendo sobre formas ovoides, eu começo a ler um autor que começa a falar sobre o desequilíbrio que o contato com os meios de comunicação pode causar em nós. E esse autor, que é um francês chamado Paul Virilio, ele usa uma expressão chamada cocooning. O que é cocooning? Encasulamento em inglês. O que ele diz? Se nós perdermos o contato com o mundo e permitirmos que os meios de comunicação nos influenciem de maneira a nós rompermos os laços com o mundo, transformamos a nossa própria existência num casulo, em que o mundo material some e a vida passa a ser somente o mundo virtual. Olha a forma ovoide da vida humana aqui no mundo, não fisicamente, mas espiritualmente. Bom, esse mesmo autor tem uma frase irônica que ele diz que hoje amar ao próximo está fora de moda. A moda é amar o distante como a si mesmo. Nós gostamos do que está longe, gostamos do que está distante, porque nós não temos responsabilidade sobre isso, né? E amar esse distante significa negar a mensagem do Cristo. Realmente as informações sobre o mundo são importantes para nós. Não podemos ficar alienados. Mas mais importante que a miséria na África hoje é a miséria que está do nosso lado. Mais importante que o sofrimento daqueles que estão nos Estados Unidos vivendo isso ou aquilo é o sofrimento que está perto de nós. Por isso que o Cristo fala, ama ao próximo, porque é diante do próximo que nós exercemos todas as nossas responsabilidades. É óbvio que não devemos deixar os amigos, os parentes que estão distantes, porque eles são próximos do coração. Mas negar a nossa vida próxima é cair nisso que o Virilio chamou de cocooning, de encasulamento, é transformar a
sua existência material nessa forma que perde, por influência da obsessão, do desequilíbrio, perde a capacidade de se relacionar com o que está próximo. Então, todas essas referências são importantes. Ou seja, da mesma forma que o papel, onde o espírito fala para o médium, trazendo informações equilibradas ou não, cada uma dessas ferramentas que está diante de nós, e lembremos que Kardec diz que todos somos médiuns, todos estamos sob influência espiritual o tempo todo, e escolhemos que influência recebemos, cada uma dessas ferramentas, cada uma, televisão, rádio, cinema, internet, cada uma dessas ferramentas são portas de elevação ou de queda. Olhe o que o seu olho busca. É isso que essas ferramentas... Nós podemos perceber coisas boas, mas muitas das vezes a ficção, através de novelas, de filmes, por exemplo, nos mostra um mundo dividido numa realidade maniqueísta, ou seja, dualista, de maneira absoluta, entre os muito bons e os muito maus. Né? Personagem de novela, às vezes, de tão bom, ele é meio idiota. Né? E aquela maldade absoluta. O mundo real é assim? Não. A doutrina espírita nos diz, cada um dos indivíduos que está no universo está em processo de evolução, errando e acertando, falhando e aprendendo. Esse maniqueísmo e essas oposições muitas das vezes nos influenciam na vida social, na nossa percepção da política, na percepção da sociedade. Todo mundo está em evolução, o que não quer dizer que não haja erro e acerto. Há tudo no mundo. Como nós erramos e acertamos como espíritos falíveis. Simplificar a relação com o mundo é, muitas das vezes, criar o próprio desequilíbrio. Os telejornais também, muitas das vezes, se concentram no que está errado. Mas quantas vezes há telejornais mostrando o que dá certo, né? Coisas que dão... Mas, às vezes, é só olhar nos horários que não são os chamados horários nobres. Normalmente, programas mais equilibrados passam 5, 6 horas da manhã, 8 da manhã do domingo, em que você vê o mundo de maneira mais equilibrada. Por quê? Por causa da audiência. Né? Eu lembro de que uma apresentadora de TV esteve com os meus alunos em Juiz de Fora há uns 10 anos. Uma apresentadora desses programas noturnos de TV. E um aluno perguntou por que passava tanta coisa ruim na televisão. E ela respondeu o seguinte: porque é o que dá audiência. Aí ela usou como referência o líder da Igreja Católica, né? No meu programa é o seguinte: se o Papa estiver lá e não estiver dando audiência, ele sai em 2 minutos. Mas se qualquer aberração estiver lá e estiver dando audiência, fica meia hora. Porque a gente vê na gravação a audiência instantânea. Está subindo, fica. Está caindo, sai. Ou seja, passa o que nós normalmente esperamos que passe. Né? As páginas que nós seguimos no Facebook, ou seja, com o que nós alimentamos o espírito, atrai sobre nós equilíbrio ou desequilíbrio. E como dizia o Pierre Levy, que é o autor que eu falei sobre a internet, né? Ele diz que a internet é o cérebro ampliado do globo. Hoje a televisão está migrando para ser transmitida pela internet, veja a Netflix aí, os instrumentos disso, e ele diz que ela é o cérebro porque cada um de nós vai se conectando a isso e levando nossos pensamentos para lá. Ou seja, é por isso que Kardec e os Espíritos falam dessa era de transição que nós estamos vivendo. Cada vez mais nós temos responsabilidade coletiva sobre o que transmitimos. Quando transmitimos uma coisa equilibrada, ecoamos longe. Quando transmitimos uma coisa desequilibrada, ecoamos longe também. Né? Há um tempo basta buscar aí, né? Tem uma moça chamada Ana Vilela que jogou na internet uma música muito bonita falando sobre a nossa relação com a vida, e ela ecoou longe. Às vezes tem gente que bota cenas de violência e ecoa longe. Precisamos saber, e aí que está a grande diferença. Se somos médiuns e comunicamos para o mundo, cada vez mais nos tornaremos comunicadores. E aquela cena lá do quadrinho que eu falei com vocês, nós somos responsáveis pelo que colocamos no mundo. Antes,
a televisão colocava para nós de maneira passiva. Hoje nós somos comunicadores ativos nesse mundo, médiuns ou do equilíbrio que possamos transmitir ou do desequilíbrio. Está nas nossas mãos saber se seremos mensageiros daquilo que o Cristo nos ensinou, não doutrinando os outros, porque isso não é nossa responsabilidade, pelas nossas ações, por falas equilibradas. Se seremos mensageiros do que o Cristo nos ensinou, ou se ficaremos para trás no processo de transformação do globo. Muito obrigado a todos.